E se uma pessoa não quer a minha amizade, como trabalhar isso? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal interativo. Eu sou a Meire Camia, psicóloga e palestrante, e é uma alegria responder a sua pergunta, essa que você manda aqui pra gente. E quem está nos ajudando esta semana a fazer boas reflexões é a Rosana Peretti. Então, olha só, a Rosana, ela mandou essa perguntinha aí pra gente, né? Se uma pessoa não quer a amizade, como eu faço para trabalhar isto? Então, olha aí, minha querida Rosana, seguinte, ahn, o objetivo, olha, vamos entender o objetivo das amizades. É a gente crescer mutuamente. Você ajuda a sua amiga, ela te ajuda, não só em favores, mas também em feedbacks, em coisas assim. Então, é preciso querer estar numa relação, tá? Então, a gente se relaciona como uma surpresa. Tem hora que dá certo e tem hora que não dá certo. Tem gente que vai gostar de você e você não vai com a cara. Tem gente que você vai gostar e não vai gostar de você. E tem gente que, assim, que você não vai gostar, a outra pessoa também não vai gostar de você. E vai ter aqueles casos em que vocês duas, essas duas pessoas, vão dar match, né? Quer dizer, vai acontecer essa possibilidade. Então, perceba aí que tem quatro possibilidades de acontecerem as relações, né? Uma você gosta, a outra não gosta, a outra aquelas coisas. E isso é natural. Isso acontece em todas as relações, não só nas relações de amizade, mas também nas questões de trabalho, nas questões emocionais, românticas, acontece tudo isso, tá? Até mesmo na família, vai ter gente que você vai se dar melhor, que você vai ter mais afinidades e outras não, tá certo? Então, entenda que nós não controlamos os sentimentos das outras pessoas e às vezes nem mesmo os nossos sentimentos. Por exemplo, você não escolhe assim não ir com a cara de alguém. Você gostaria de ser indiferente, mas algumas pessoas despertam isso em você e isso acontece com todas as pessoas. Tá legal, minha querida? Então, olha aí, entendendo já essa questão, nós vamos ter que passar para outro ponto que é a sua tolerância, a tua resistência à rejeição, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente até entende que algumas pessoas não vão com a nossa cara. Porém, nós não conseguimos lidar com esse sentimento de não ser querido, de não ser amado, de não ser o escolhido, tá certo? E aí nós vamos ter que lidar com esse nosso sentimento de rejeição. Então, eu vou te ensinar umas coisinhas legaisinhas, tá? Para poder amadurecer um pouquinho mais. Porque o amadurecimento significa exatamente isso. É a gente entender, não só aqui na cabeça, mas entender no nosso coração, que as pessoas são livres para estarem perto da gente ou não, estarem porque querem, né? E não ter problemas com relação a isso. Então, as coisas e a vida, né? Elas não funcionam de acordo com os nossos desejos, elas acontecem da forma como elas são. E a gente muitas vezes não tem, controle, né? Sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Então, vamos lá. Uma das coisas bem saudáveis de se fazer, isso eu indico para todas as pessoas, independente de rejeição ou não, é a gente ampliar o nosso rol de amizades, tá? Por quê? Porque senão, o que acontece é que a gente acaba sobrecarregando uma pessoa com as nossas expectativas. A gente fica tão carente, que a gente quer porque quer a atenção de uma pessoa, e só pode ser dela, sabe? Então, a forma de diluir, né, esse sentimento de carência é a gente ter outras pessoas para trocarmos, né, para diluir a nossa carência. Então, o que que nós precisamos? Existem pessoas que precisam de mais gente, que precisam de ter mais contato com as pessoas. Eu, por exemplo, sou uma dessas. Eu adoro gente, adoro estar com as pessoas, eu preciso estar em contato com as pessoas. Então, é muita carência. É muita vontade de estar com pessoas. Então, o que que a gente faz quando nós gostamos muito de estar com pessoas? Nós precisamos ampliar o nosso rol. Então, por exemplo, se você vai para a academia, você tem que ter os amigos de malhação. Então, se você quer fazer uma caminhada, você tem que ter lá uns dois, três amigos que adoram caminhar na rua com você. Se você gosta de andar de bicicleta, você tem que ter lá uns três, quatro amigos que podem revezar esse negócio com você. Quando um não pode, o outro vai com você. Se você gosta de tomar cafezinho e conversar, você tem que ter aí um rol de amigos que possam tomar cafezinho com você, porque nem sempre todos estarão disponíveis quando você precisa, então, ou quando você tem vontade. Então, você vai chamar o fulano, se o fulano
fulano não pode, você chama o ciclano, se ciclano não pode, você vai para o Beltrano, e assim vai. E aí você também vai aprender, você precisa desenvolver o que a gente chama de habilidades sociais, que são as capacidades de comunicação e fazer amizade o mais rápido possível. Isso vai ser muito bom para você, tá? E é puxar papo. Né? A pessoa que gosta de estar com gente, ela precisa aprender a se comunicar, não tem outro jeito, né? A gente precisa aprender a ser um pouquinho simpático, né? Sei lá, puxar um papo, falar do tempo, falar das coisas corriqueiras da vida, que todo mundo sabe falar sobre coisas normais da vida, né? E uma dica bem legal é você se interessar pela vida das pessoas, porque as pessoas adoram falar sobre si, porque elas têm segurança de falar. Então, é muito mais fácil você perguntar para a pessoa coisas que ela gosta, coisas da vida dela e tudo mais, né? E do que ficar falando só da sua vida ou falando sobre temas muito específicos como política, como economia, como saúde, sei lá, coisas muito específicas, tá legal? A não ser que vocês tenham esse tipo de afinidade, né? Então, minha querida, o legal é você ter vários amigos em vários âmbitos da sua vida. Então, precisa ter amizades profissionais, você precisa ter amizades de saúde, você tem que ter, por exemplo, amizades que possam, um dia, né, virar um namoradinho, um ficante, alguma coisa, alguém para sair para balada, alguém para você conversar coisas do dia a dia. Então, você tem que ter várias pessoas, né, para você poder trocar informação, para trocar carinho, trocar afeto, trocar cuidado, pessoas para que você possa ligar, mandar uma mensagem, perguntar, você está bem, está precisando de alguma coisa. Então, essas trocas sociais, elas são muito importantes. E isso tem a ver com a nossa história e com a saúde do ser humano, a saúde física e mental mesmo, né? Porque antigamente o ser humano, ele vivia em aldeias, em tribos, né? E nós trocávamos muito mais com as pessoas. Hoje, cada um vive num quadradinho, muito isolados, e esse isolamento já tem várias comprovações pela ciência de que esse isolamento adoece o ser humano. Então, quadros como depressão, ansiedade e tudo mais, eles pioram demais quando nós estamos sozinhos. Então, quanto mais solidão, maior as doenças mentais. Então, quanto mais gente na sua vida, quantos melhores bons relacionamentos, mais saudável você fica, tanto física quanto mentalmente falando, tá legal? Então, esse aqui é a dica que eu dou, tá? Não custa nada, qualquer pessoa pode fazer. Você vai preencher o seu dia com essas amizades e sempre você vai inserir algum amigo aí, uma amiga, para estar junto com você, tá legal? Precisa energia? Precisa. Precisa responsabilidade? Precisa, né? A gente precisa querer, precisa ter essa disponibilidade de aumentar o rol aí. Porque senão, quando você arruma uma pessoa que você gostou, ai, coitada dessa pessoa. Ela vai ter que suprir toda a sua carência sozinha. Coitada dessa pessoa. É ou não é? Então tenha pessoas para falar sobre espiritualidade, sobre temas que você gosta e tenha amigos físicos, tá? Não virtuais, ok? Os físicos são os que realmente vão enriquecer a sua vida. Tá legal, minha querida? Então é isso. Olha, Rosana, se você que está nos ouvindo também, e a Rosana também, se deu certo aí essa resposta, você dá um joinha aqui, ou então coloca aí nos comentários o que você quer falar mais e compartilhe também esse vídeo. E se você quer desenvolver todas essas habilidades sociais e tudo mais e canalizar toda essa energia para os seus objetivos, então vem comigo no meu processo de mentoria. Nesse processo você vai ter encontros comigo ao vivo, com todo o processo direcionado para os seus objetivos. Além disso, você vai aprender muito sobre psicologia, neurociência, todas as ferramentas que você precisa para transformar um pensamento em uma ação prática e objetiva. Vem comigo nesse processo de mentoria, que é um processo estruturado com duração de 3 meses, e eu tenho certeza que você vai conseguir nesse período ajustar a sua vida, mudar essa chave e mudar seus resultados, como acontece com os meus mentorandos, que eu fico muito feliz.
Então é isso, meus queridos, eu aguardo você, manda um e-mail para atendimento@meidecaminha.com. Um beijo e até mais.